Hoje, 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Eu assisti uma aula do Dr. Laí e fiquei muito impressionada com os malefícios do açúcar e do adoçante. Bom, cheguei à conclusão que é melhor o açúcar. É mesmo? Deixa eu te falar. O açúcar, a história do açúcar começou na Polinésia. Da Polinésia foi para a Índia. Da Índia foi para o que é hoje Irã, né? Pérsia. Depois foi para a África. Foi para a Europa e veio para as Américas. Na época era chamado de ouro branco, que era uma coisa raríssima. Só as pessoas muito ricas podiam fazer ouro de açúcar. Com o advento da escravatura e da escravidão, barateou o preço. Então todo mundo começou a usar. E com isso adoeceu o mundo. Pelo seguinte, quando você ingere um açúcar, seja ele qual for, ele imediatamente aumenta a glicemia. Ele aumenta o açúcar no sangue. E no momento que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta também a produção de insulina no pâncreas. O pâncreas é avisado que o açúcar está alto, ele começa a produzir insulina. Só que você imagina, eu tenho uma pistola para dar um tiro. Eu tenho uma metralhadora e o cara fala assim, dá um tiro só com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito, na hora que eu trisco aqui, sai 20 tiros de uma vez. O pâncreas é assim, ele dispara a insulina sempre mais do que precisa. Aí a insulina sobe, o açúcar baixa, aí você tem o contrário, você tem a hipoglicemia. E aí libera o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tudo isso que você come... engorda, né? Engorda. O cortisol engorda, a insulina engorda. Então, o que acontece? Você agora está pondo um açúcar na boca e está ficando estressada, sem saber. Porque você agora teve a insulina que subiu, e você teve o cortisol que subiu. E é uma verdadeira montanha-russa. E você vai, e aí vem a fome. Aí você vai e põe mais açúcar. E você vai fazendo isso, e no fim você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica. Sabe aquele seu vizinho lá de Juiz de Fora, que deixava o rádio alto? Que no começo que te incomodava, mas depois você acabou esquecendo aquilo fazia parte do cenário. Lembra? Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando a insulina fica alta, no começo o receptor responde. Depois ele fala, você vai ficar alto, não vou dar bola para ela, não. Aí ele não responde mais. É como se acostumar com aquela música alta. Aí você põe mais alta ainda para incomodar. A insulina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o pâncreas chega uma hora, chuta o pau da barraca. Fala, não aguento ficar produzindo isso 24 horas por dia, não. Aí vem o diabetes. Então olha que interessante. Quando você fica diabético, muito antes de você ficar diabético, às vezes 10 anos, você já tem a insulina aumentada. Então, aí, o diabetes tipo 2, que é 96% dos casos, ele advém de um excesso de insulina. Não é de falta de insulina, é um excesso de insulina. E a gente não pode detectar isso no exame de sangue? Pode detectar. A maioria dos exames... glicada que aumenta? Não, isso é depois. A maioria pede só a glicemia. Você tem que pedir a glicemia e a insulina em jejum. E tem um detalhezinho. É o jejum de 8 horas e não de 12. Então, quando eu vou fazer a insulina e a glicemia, se a pessoa ficar 12 horas sem comer, o resultado vem mais baixo. E aí você faz que não tem nada. Nossa, cheio de cilada. É cheio de cilada. Nós chamamos, é conhecido como nome de erros pré-analíticos. A pessoa, como ela vai fazer o triglicérides precisa de 12 horas, ela aproveita e fica 12 horas. Só que para a glicemia e para a insulina tinha que ser 8 horas. Então muita gente está doente aí, não sabe. E a gente faz tudo junto. Faz tudo o exame junto. completo, colesterol total, Exatamente. frações, faz tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, e com 12 horas de jejum. Esse é outro problema. Então o que acontece? O consumo de açúcar foi aumentando. Pra você ter uma ideia da estatística americana, em 1700, o americano ingeria 2 kg de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, tem estado como o Mississippi que ingere 80 quilos por pessoa por ano. Caramba! Ou seja, aumentou 40 vezes. E o corpo não sabe mais o que fazer. Tudo tem açúcar. Tudo tem Depois açúcar. eu assisti a aula do Laí, fui para minha geladeira, olhei tudo. Ah, Tudo. Depois eu anotei a sua aula inteira, tá aqui com ela toda anotada. Sim. Toda anotada. O que pode? Pode comer maçã e laranja, o xarope de milho, anterro, sei tudo assim, porque aprendi Sim. com você. Fui para a geladeira, tudo tem açúcar.
Tudo tem alguma coisa, xilitol, frutose, Mano, sacarina, ciclamato, uma combinação. Mas vamos começar sacarina. falando do açúcar da cana-de-açúcar. Tá, o açúcar de verdade. O açúcar vai chamar açúcar de mesa. O nome próprio é sacarose. Então, a sacarose, ela se apresenta de vários modos. Você conhece o açúcar mascavo. Conheço. Você conhece o açúcar demerara. Demerara. Você conhece o açúcar cristal. Sim, você o açúcar conhece de coco. Você conhece o açúcar refinado. E você conhece o açúcar de panificação, que é aquele bem... De confeiteiro que a gente chama. Confeiteiro, isso mesmo. O açúcar de confeiteiro. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Porque primeiro você vai tirando todos os nutrientes. Segundo, você vai acrescentando aditivos para ficar branquinho, bonitinho, daquele jeito. E terceiro, vira caloria vazia. Porque não tem nada, não tem nutriente nenhum, só tem caloria. Então o organismo vai gastar nutrientes para metabolizar aquilo, entendeu? Então, se você for usar açúcar, o conselho é usar o mascavo? Bom, agora menos pior. Menos pior, mas tem um detalhe. Infelizmente, o açúcar mascavo também. mascavo brasileiro, ele está contaminado com fungo. Entendeu? Então, o modo como nós o armazenamento no Brasil é muito precário. Então, se você tiver uma fonte direta de alguém que produza e venda para você, tudo bom, mas se você depender do geral, ele ficou armazenado 1 ano, 2, e aí contamina com fungo. E fungo é um problema muito sério, né? Muito também. sério. É outro problema sério no mundo, é o fungo, porque o fungo é muito mais inteligente que a bactéria, é difícil de você tratar, e você pega uma micose, que chama, né, de fungo, é um problema para você curar. Então, eu ficaria com demerara, que é o menos comprometido aí, ainda tem nutrientes. Quem quer escolher açúcar, né? E não tem nenhuma predisposição para o diabético, porque hoje 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Então praticamente metade da população tem problema. Se continuar do jeito que está, o Brasil vai virar um país só de diabéticos. Se continuar no mesmo processo. Você consegue eliminar totalmente o açúcar? Porque eu vi também você falando nessa aula que fizemos uma pesquisa de 10 pães, né? Todos tinham açúcar. Não, deixa eu te falar. Você está se referindo ao xarope de milho. Então tudo tem açúcar. Em 1957... Quer dizer, o demerara seria a melhor possibilidade entre os açúcares. Super moderado. Entre os açúcares. Isso que eu vou falar agora é outra coisa. É o seguinte, em 1957... eles criaram um produto sintético chamado xarope de milho com alta concentração de frutose. Quem inventou isso foram os japoneses. Eu brinco que como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, ele teve que se render para os Estados Unidos, eles quiseram dar o troco. A vingança será maligna. A vingança. Então, levar o Nixon para se reeleger nos anos 70, uma das campanhas dele era fazer o alimento ficar mais barato. E o xarope de milho ele custa menos da metade do açúcar. Aí espalhou. Aí entrou nos Estados Unidos, engordou todo mundo. Os Estados Unidos exporta hoje o quê? Material bélico, aviões, entretenimento e alimento. E um alimento sem fibra, é o chamado fast food, para não poder congelar, menos pesado, mais leve, para transportar. E o que aconteceu? O Japão agora tirou sopa pela culatra. Há 4, 5 anos atrás foi aberto no Japão pela primeira vez, em Tóquio, o primeiro hospital de cirurgia bariátrica. Quer dizer, o japonês também engordou com alimento americano. Então esse high fructose corn syrup, esse xarope de milho rico em frutose, como ele é muito barato, o que o fabricante faz? Que é o que você está falando dos pães. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. Foram ao supermercado e compraram 32 pães. E foram analisar, e desses 32, 31, Leda, tinha xarope de milho. Ou seja, era um pão doce. Mas depois colocava um sal, enganava o seu paladar. Você pensava que era pão. Você está pensando que está comendo pão salgado e está comendo pão doce. Você vai e come uma salada no restaurante. Mas tem um molho. Tem. O molho tem. Que é o melhor da salada. Então, por isso, então, o molho tem. Então é muito difícil sair fora.